Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo ao nosso canal. Eu sou a Alessandra Oeda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do apoio familiar durante a mudança para o exterior. É muito importante quando a gente vai mudar para o exterior, principalmente quando a gente já tem filhos, né? Quando a gente já tem marido ou quando a gente tem esposa, é a gente estar conversando muito, ter uma relação muito próxima com este adulto que vai junto com a gente, né? Que vai nos apoiar neste momento de mudança, né? A gente está conversando sempre, conversando muito sobre como será essa mudança, né? O que é importante a gente estar falando nesses diálogos? É importante a gente sempre estar mantendo um diálogo muito aberto, um diálogo franco, né? A gente falar mesmo quais são os nossos medos, quais são as nossas inseguranças nesse momento, não ter vergonha, não ter medo de expor isso para o nosso parceiro, para a nossa parceira, sobre as nossas inseguranças nesse momento, o que a gente está pensando, quais são as nossas ideias, quais são os nossos planos. É muito importante isso tudo estar muito claro, muito aberto para todo mundo, porque isso vai amenizar as brigas, vai amenizar as discussões, né? Vai ajudar no apoio também, um ajudando o outro ali, um tentando colaborar mais com o outro com relação a esses medos, né? Um apoiar o outro nisso tudo, que é super fundamental, que é super importante quando a gente está lidando com uma mudança muito grande, que é mudar para um outro país. Além disso, né, quando a gente tem toda essa conversa franca, né, quando a gente tem todo esse diálogo aberto entre o casal ali que vai se mudar, isso também ajuda a compartilhar as responsabilidades, né? É muito importante nesse momento, diante de tantas coisas que a gente tem que fazer, diante de tantas burocracias, de tantos detalhes, a gente conseguir dividir as responsabilidades entre um e outro para equilibrar a saúde mental de todo mundo, para que nenhum dos dois fique sobrecarregado, né, nesse momento de mudança. E outro fator que eu acho super importante a gente estar lidando, principalmente quando a gente vai mudar para o exterior e quando a gente tem filhos, é a gente incluir esses nossos filhos nessa situação toda, é incluir as crianças nos diálogos, né? Lógico que não precisa ser em todos os diálogos, em todos os momentos, mas é importante sim a gente incluir as crianças no momento em que a gente vai estar falando sobre a mudança, no que vai ser importante, o que a gente vai precisar da colaboração deles, né? O que vai acontecer com eles nos próximos meses, semanas, dependendo do tempo que a gente está já se programando para mudar. É super importante a gente estar incluindo as crianças nisso tudo. Lembro que quando a gente planejou vir para o Japão, né, a gente ficou mais de um ano aí planejando, né, construindo a ideia na nossa cabeça, construindo essa ideia junto com os familiares, com as pessoas ao nosso redor. A gente foi comentando com as crianças aos poucos o que queria acontecer, né? A gente não chegou assim do nada falando, semana que vem a gente está embarcando, a gente está indo morar em outro país. Não foi assim. A gente foi construindo todo o processo de mudança, né? Toda a absorção da informação, toda a construção da ideia, tanto na nossa cabeça enquanto casal, quanto na cabeça das crianças. Os meninos ainda eram pequenininhos. Quando a gente veio, o Pedro tinha 5, o Paulo tinha 3 aninhos, mas desde pequenininhos mesmo, a gente já ia mostrando fotos, já ia falando sobre onde a gente iria morar, a gente já colocava imagens do país que a gente estava querendo, né? No caso aqui no Japão, a gente colocava imagens do Japão para eles verem, musiquinhas infantis, né, no YouTube para eles ouvirem, ter uma certa familiaridade ali com a língua local. A gente já foi colaborando também, né, informando essas coisas também com os nossos pais, com os nossos familiares que a gente ia deixar no Brasil. Então foi todo um processo para ajudar a amenizar todo o estresse, toda a loucura que é essa mudança e fazer com que todo mundo pudesse colaborar de uma certa forma, né? Amenizar um pouco aquela ansiedade toda dessa mudança. Então, incluir as crianças também, independente da idade, é lógico que a gente tem que adaptar a nossa linguagem, né? Adaptar o que a gente vai falar, como a gente vai falar de acordo com a idade das crianças, mas é fundamental, sim, a gente incluir os nossos filhos nesse processo todo. Até porque, né, quando a gente faz tudo isso, né, quando a gente inclui a família toda nesse processo de mudança, o vínculo acaba ficando mais forte, a interação familiar ali acaba ficando muito mais rica, que vai ser fundamental para o começo da vida no exterior, né? Essa família está muito unida. Então, isso é super importante, isso é muito útil para o começo de vida no exterior. E claro, isso vai também gerar memórias, lembranças positivas, porque até hoje, isso a gente já está quase 7 anos aqui no Japão, até
hoje os meninos ainda lembram, ainda comentam de como foi todo esse processo quando a gente estava decidindo vir para cá. Então, se você também estiver pensando em mudar para o exterior, se você está planejando, se você está com a ideia de mudar e já tem filhos, não se esqueçam de incluí-los nesse processo todo. E claro, se você tiver alguma dúvida de como fazer isso, o que a gente fez para ajudar, para amenizar toda essa situação, nós também estamos super abertos aqui para poder compartilhar nossas experiências, poder somar, colaborar com você também aí na sua experiência de vida. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, continuem nos seguindo, beijos e até mais.